Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal. Hoje em dia tá difícil trazer o Zé Carlos para gravar comigo, tem que ficar falando muito para ele gravar. Tá gravando muito no canal dele, inclusive vou deixar a descrição aí O link o na link na descrição. descrição, o link na descrição para vocês acompanharem lá. Ele tem rodado a Europa inteira aí, inteira não, né? Que agora você tá rodando menos, mas enfim, ele mostra muitas coisas lá no canal dele. E a gente vai aqui bater um papo sobre casamento, o que que a gente, na nossa experiência, o que ajudou pra gente ter um casamento saudável, o que que a gente pensa do assunto, né? É isso, exatamente. Então vamos lá, para iniciar, quais foram as primeiras assim, atitudes para a gente melhorar mesmo, né, o relacionamento? Porque geralmente no primeiro ano, né, a gente tem conflitos porque são duas criações diferentes, são duas pessoas diferentes convivendo todo dia, né? Então, assim, tem uma bagagem, cada um com uma bagagem, e no início é normal dar muito conflito. Embora, assim, eu acho que a gente sempre tentou se resolver logo, né? Então já tô dando até assim, uma resposta do que acontecia, né? Eu tenho um temperamento muito diferente dele, ele gosta de resolver as coisas logo, né? E eu não, eu tenho um pouco desse problema de querer ficar cozinhando, largando aquilo um pouco de lado, acalmar os ânimos. E com o tempo a gente foi aprendendo a lidar com isso, né? É exatamente, né? Isso aí eu acho que uma das coisas principais é a empatia, né? É a gente saber que aquilo que pra gente pode não significar muita coisa, mas pro outro significa muita coisa, né? E a gente passa por cima disso, mas a gente tem que parar e pensar, será que porque afeta tanto a ele ou a ela e a mim, eu não sou afetado por isso? E a gente acha que é assim, é qualquer coisinha, é bobeira para nós, mas para o outro não é. Então, se a gente tivesse a capacidade de se colocar no lugar do outro e pensar, não, se isso afeta tanto o meu cônjuge, eu não vou fazer isso, né? Já é um princípio que já vai resolver muito problema no relacionamento. E a gente tem que, como se diz, casar sabendo que o nosso objetivo não é se fazer, não é ser feliz, é fazer o outro feliz, né? Então, assim, no início é um pouco, como se diz, difícil a gente tirar a mentalidade de pensar só na gente, né? Quando você é solteiro, você pensa em você, você não tem a preocupação do que você tá fazendo, tá afetando tanto o outro quanto num casamento, né? Então, no casamento, eu acho que o principal é ter Deus, né? Como você ser fiel a Deus, você seguir os princípios de Deus para um casamento, você já vai estar ali com um manual, na verdade, para você viver um casamento abençoado. E você querer, igual ele falou, se colocar no lugar do outro, se doar de verdade, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a sociedade tem distorcido muita coisa, né? Muitos valores, principalmente. Por exemplo, a mulher hoje em dia tem que ser igual e, na verdade, nós não somos iguais, somos diferentes. Então, assim, cada um tem seu papel, cada um tem sua função, cada um. E não tô falando aqui que o papel da mulher é ficar dentro de casa, arrumar a casa, ou que o papel do homem é prover. Não tô falando nesse sentido, mas assim, cada um tem que saber que o propósito do casamento tem funções diferentes para cada um e é um ajudar o outro, a mulher ser ajudadora, o homem tá ali liderando. Então, assim, eu acho que a sociedade, né, os ativismos hoje em dia têm por isso atacado tantas famílias para que isso seja desfeito, né, que a mentalidade da sociedade seja mudada e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque não é o que a palavra, que é o que pauta as nossas vidas, fala a respeito disso. Biologicamente, a mulher é diferente do homem, né? Não, isso aí é uma coisa que não adianta. Pode tentar fazer a mudança que for, que a gente nunca vai conseguir mudar uma coisa que já é assim desde o início, né? O homem tem a sua função e a mulher tem a sua função. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém, né? Os dois é essencial. É aí que provoca esse poder, né? As diferenças, né? Se a gente pegar um fio positivo de energia positiva e colocar com positiva, não vai produzir energia elétrica. Mas se você pegar um positivo e negativo, é onde tem o poder, vamos dizer assim, né? Que vai gerar um resultado, né?
Então é assim que funciona. Tem coisas que a mulher é mais eficiente. E eu não tenho que me sentir menos ou me sentir pior por causa disso. Tem coisa que a mulher ela é mais eficiente. Por exemplo, é ridículo eu achar que eu vou. Por melhor pai que eu seja, é ridículo eu achar que eu vou ser mais eficiente do que ela na tarefa de mãe. Ou seja, isso é uma função que foi delegada às mulheres, né? Não adianta eu falar, não é igual, entende? E da mesma maneira o homem ele tem uma resistência ao estresse, uma resistência a certas situações muito melhor do que a mulher. E não é porque a mulher também é pior, entende? Então é coisas que nunca, a nossa briga, as nossas leis não vai mudar isso nunca, entende? Isso é uma coisa que sempre vai ser assim, porque foi feito assim e os porquês, né? A gente fica questionando os porquês, porque é o que a Priscila disse, o que pauta a nossa vida é a Bíblia Sagrada. A gente crê piamente no que está na Bíblia Sagrada. E algumas coisas que são para ser reveladas a nós são, né? A Bíblia fala isso. E tem coisas que a gente pode até perguntar o porquê, mas é assim porque é. Porque Deus é soberano e quis criar assim. Então, ou seja, a gente não tem que querer mudar coisas que são para ser assim, entende? É viver feliz com isso. É. E acabou que a gente começou até indo para um outro lado, mas assim, entender essas coisas facilita também, né? A gente a não discutir tanto, a não brigar. Hoje em dia, graças a Deus, a gente é muito difícil ter alguma discordância. É lógico que a gente não pensa igual em tudo, mas assim, é muito mais fácil a comunicação, é muito mais simples, né? Hoje em dia eu sei como que eu vou falar com os Zé Carlos, não é às vezes, assim, tem hora que é saber o momento de falar, né? Às vezes não é nem o que você tem para falar, é como que você fala que vai gerar um conflito, que vai gerar uma briga, um estresse, vai ofender. Então, assim, a gente, às vezes, por falta de maturidade, quando tá brigando, quer ali provar que tá certo ou que o seu ponto de vista tá certo e quer jogar coisa que passou na cara um do outro, quer mostrar que eu sei que tá certo e eu que não. E isso, na verdade, muitas vezes não te leva a nada, né? Não vai fazer você ficar chateado, você vai se ferir, vai ferir ele estando mal, você não vai estar bem e vice-versa. Então, assim, eu acho que a comunicação é como se diz, um dos pilares para o casamento tá bem, né? Pode parecer falta de, né, para alguns pode interpretar como falta de amor próprio quando você fala assim, a Priscila falou no início, a gente casa para fazer a pessoa feliz. Pode soar assim, mas e eu? Assim, isso é uma coisa que se você analisar, se a pessoa estiver feliz, você está feliz. O relacionamento é uma entrega. Se a pessoa não quer ter esse nível de entrega, é melhor que não se case então, entende? Se você quer continuar sendo individualista, buscar só a sua própria felicidade, vamos dizer assim, se você tá bem assim, é melhor não ter um relacionamento. Agora, a partir do momento que eu caso e quero ver a pessoa feliz, isso é uma via de mão dupla. É o tal de plantar e colher, né? Ela vai estar feliz porque eu estou lutando para fazer ela feliz e, consequentemente, eu vou ser feliz, né? Então, assim, se a gente olhar por esse lado, e até nas coisas ruins também, eu não vou fazer nenhuma coisa que afete a ela, né? Se for sem querer, eu vou consertar aquilo logo. Por quê? Porque se doer nela, vai doer em mim, entende? É o que a Bíblia diz, né? A gente é uma só carne, né? Ou seja, você não vai machucar a sua própria carne, você não vai fazer um mal contra você mesmo. Quando a pessoa acha que está sendo individualista no relacionamento, que ela está se dando bem, na verdade ela está cavando um buraco. E é engraçado que muitas vezes, por que no início do namoro não tem essas preocupações, né? Porque no início do namoro, naquela paixão toda, as pessoas conseguem ver uma coisa que deveria ser lembrada mais dentro do casamento, né? Que é ver os pontos positivos, a qualidade, relembrar por que você tomou essa decisão de amar a pessoa, né? Porque, assim, o amor é a decisão, não é o sentimento, né? Às vezes a gente confunde isso. Então, se você se apaixonou e decidiu que ia amar, que ia honrar aquela pessoa, não adianta você focar no que não te agrada. Você vai ter que relembrar do que te fez escolher aquela pessoa, né? E isso aí, a questão da escolha tem que ser feita lá no namoro, né? Não adianta depois que, como o Cláudio Duarte fala, né? Quando você vai namorar, você abre o olho. E quando você casa, você fecha, porque não adianta. Depois que você casou, não adianta você querer ficar ali apontando defeito um do outro,
Porque não é saudável. Mas aí, se a gente tem um conselho principal para dar, você tem que pautar o seu relacionamento em Deus. A Bíblia fala que, Cristo fala que, Paulo fala que a gente tem que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, né? E o que Cristo fez pela igreja? Cristo deu a vida pela igreja. Então você vê que a maior prova de amor que possa existir é essa, né? Você fazer, assim, abrir mão da sua própria vida. Ah, mas isso é falta de amor próprio. Não é, pessoal. É aí que você encontra a verdadeira felicidade no relacionamento. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia vivendo um relacionamento sendo individualista. Eu tô falando do que eu vejo às vezes no meu redor, assim. Ah, porque isso é meu, porque isso é dele. E a gente não chega em lugar nenhum assim. É, Na verdade, você sozinho carrega 50 quilos e dois carrega 150, entende? Quando você tá de dois é muito mais forte, né? Existe aí várias pesquisas aí que provam isso, entendeu? E a Bíblia tem até uma resposta para isso, um cordão de 3 dobras, ele se rompe com muito mais dificuldade, entendeu? Você vai ser muito mais resiliente, você vai ser muito mais forte na sua vida quando você viver um relacionamento na íntegra mesmo, como ele deve ser, entende? O verdadeiro significado de ser uma só carne é isso. é verdade. Esqueci. Na verdade, isso, enquanto ela vai lembrando, na verdade, isso não quer dizer que você tem que abrir mão dos seus desejos, do que você almeja para a sua vida, não. Na verdade, vocês têm que encontrar um caminho junto para seguir que vai levar vocês dois a se realizarem, entende? E como é que consegue isso? Se pautando em princípios corretos de relacionamento, não é no achismo de um colega, não é ouvir aquele amigo seu que tem um relacionamento falido e você vai ouvir ele, não, faz isso, não. Como é que encontra esse caminho? É através da palavra de Deus, oração, empatia, diálogo, bons livros, bons mentores, prática, entende? Também sem prática, eu vejo muitas pessoas hoje em dia teóricas, né? Que, eu comprei o livro tal, tô lendo o livro tal, tô fazendo o curso tal, mas se isso não tiver prática, não adianta nada. É. Igual o diálogo mesmo é uma coisa que você tem que conversar, né? Você tem que. Eu era muito disso de não falar, né? De ficar muito calado. Em relação ao que estava sentindo, o que não gosta, o que não gosta, ou não querer discutir mesmo. E nisso eu aprendi muito e aprendo até hoje com o Zé Carlos, que tudo ele quer resolver logo, quer falar, quer conversar, não quer deixar aquilo se tornar uma ferida de verdade, né? Que às vezes a gente fica guardando, não quer falar, não quer conversar. E hoje em dia não, né? Que desde quando a gente começou a namorar, a gente sempre conversou muito, muito mesmo, a respeito de muita coisa, de tudo. Eu acho que não tem nada assim que a gente não converse um com o outro. É até engraçado que no trabalho, no antigo trabalho dele, o povo ficava admirado do tanto que a gente se falava por telefone. Porque a gente acostumou a estar sempre dividindo as coisas um com o outro, falando, pegando opinião. Às vezes coisas simples, tipo assim, eu quero comprar um creme de cabelo que custa, sei lá, 5 euros, mas eu não vou lá comprar esse creme de cabelo sem falar com ele, não porque ele não vai deixar, porque 99, eu vou dizer 100% das vezes que eu falo alguma coisa com ele que eu quero comprar, ele nunca não vai comprar isso não. Mas porque eu quero que ele participe, porque eu quero saber a opinião dele, eu quero dividir com ele. E ele da mesma forma. Às vezes tem pessoas que até nem mais ele não entende ele por isso, porque ele vai comprar um fone de ouvido, ele me liga para saber, amor, eu vou comprar um fone, tá, e tal. Mas isso é companheirismo, né? A gente tem que se a gente decidiu se casar, se a gente decidiu ter uma vida junto, a gente tem que estar em acordo em tudo, não é? Às vezes é num detalhe bobo, mas que faz a diferença, né? E se me perguntar se eu sou feliz assim, eu sou feliz assim, compartilhando desse jeito, entende? É o que eu falei aqui atrás, né? Se a pessoa quer ser individualista, ela quer as coisas dela, ela não tem que ter um relacionamento. O relacionamento não é para você ser individualista, é para você olhar, como eu disse, buscar um mesmo caminho juntos, né? Ela, lógico, ela vai ter aqui as diferenças dela de mim e eu vou ter dela, mas a gente para isso que servem as conversas, né? E é conversa com entendimento, entende? Não é aquela conversa assim, eu só vou falar se aceita. Não, é conversar para chegar num acordo. Existe aí uma frase que ela é verdade. Tudo que é conversar, é conversando que se entende. E é verdade, se você conversar, sempre vai chegar num acordo, entende?
Eu já ouvi aí, eu não sei falar em termos de números assim, mas eu já ouvi falar que a maioria dos processos poderiam ter sido evitados se tivesse tido uma conversa. Mas às vezes por causa de uma coisa pequena, aquilo toma uma proporção tão grande que você queima a energia onde não tem que queimar, né? Aí depois é onde entra discussões. Não sei se vocês aí já assistiram Velozes e Furiosos, e tem como eu posso falar? Sim. Das edições do Velozes e Furiosos que ele fala uma coisa muito interessante. Tem uma fala que alguém fala assim, mas é só um detalhe. E aí o chefe da máfia fala assim, o cavalo perdeu o prego da ferradura. E aí o cavalo depois perdeu a ferradura. E como o cavalo perdeu a ferradura, ele caiu pelo caminho. Como ele caiu no caminho, a mensagem não chegou até o rei. E como não chegou até o reino, ele perdeu a guerra. E começou por causa de um prego, entende? É por causa de um detalhezinho bobo ali que aquilo lá na frente vai ter uma explosão tão grande que pode chegar depois Deus nos guarde, numa separação, num divórcio. Então essa coisa dos detalhes é muito forte, entende? É pequeno, só porque eu deixei ali uma coisa num lugar que era errado. E depois, por causa de uma cabeça quente, você ofende, aí aquela ofensa já vai pro coração. E aquilo vira uma ferida. E se você está ferido, você vai ferir também alguém. Normalmente é assim, né? Tenta pegar um animal ferido e arrancar uma garra de outro animal que está ali presa nele. Ele, por querer se defender, ele vai te machucar todo. Entende? Porque quem está ferido vai ferir os outros também. Então, o melhor a fazer sempre enquanto é pequeno, enquanto é aquele detalhezinho, é você sentar e resolver. Não deixa ir para frente, não fica com achismo, porque a maior parte das coisas venha da nossa cabeça, aquilo não vai se concretizar. Aí, como vem da sua cabeça, na sua cabeça aquilo é real, você vai pôr aquilo para fora e é onde o mingau vai se azedar, como se diz. Outro ponto que eu também acho assim, importante é ceder, né? Que às vezes é uma coisa, igual ele tá falando, ele deu um exemplo, é uma coisa pequena, uma coisa fora do lugar e tudo. Não custa, às vezes é lógico que vai ter um momento que você tá um pouco mais estressado, que você vai falar e tal, a gente tem que relevar. Mas assim, também não custa eu ceder, por exemplo, eu não gosto tanto de uma coisa, mas eu sei que ele gosta. Não vai me matar ceder para isso. Então, assim, é pequenas coisas, né? E eu acho que tem coisa que acaba virando até um gosto. Por exemplo, quando a gente começou a namorar, o Zé Carlos não gostava tanto de assistir muitos filmes um atrás do outro, né? Tipo assim, ele via filme comigo, mas não era uma coisa que ele falava assim, não, vamos ali sentar e assistir um filme horas e horas, porque eu gosto de ver, eu vou vendo um atrás do outro, pra mim não tem... a gente tava até falando sobre isso, que a gente quer ver uma série junto, e ele falou, é pra me esperar, porque eu quero ver, eu começo a ver e vejo tudo de uma vez, se deixar. Mas hoje em dia ele até tem prazer em sentar, a gente vê filme, às vezes a gente vê filme, 2, 3 horas de filme direto. Então, assim, foi assim, através dele ceder uma vez ou duas, que aquilo virou algo que hoje em dia ele até gosta. Então, assim, não custa, se a gente, quando a gente quer agradar o outro, não custa ceder, né? Não custa abrir mão de alguma coisa que você gosta. Se é uma coisa muito relevante, você vai conversar, entrar em consenso, mas assim, pequenas coisas a gente vai. Mas a maioria das coisas, assim, a grosso modo falando, é uma bobeira, né? É uma coisa que não vai te custar nada também. E relacionamento é isso também, é renúncia. Você vai renunciar, não. Vou falar que é o mar de rosa, né? É essa parte que não é o tal mar de rosa. Você vai renunciar a muita coisa que você talvez se sentiria bem fazendo aquilo, mas que vai afetar o outro também. Né? É o que eu disse, é uma via de mão dupla, né? Você renuncia umas coisas, a outra renuncia as coisas dela, a outra parte, não tudo, né? Mas coisas simples que não vai te afetar tanto e que vai fazer o relacionamento ser mais saudável, é o que tá em jogo, né? O que vale a pena. Eu acho que esse vídeo tá ficando muito grande, eu acho que vou fazer parte 2 então, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, então eu vou dividir ele em dois, mas a gente vai continuar falando e eu parto o vídeo. Tá bom? Pessoal, esse vídeo então ficou muito longo, então eu fiz a parte 2, já vai sair amanhã, não vai demorar para sair a parte 2 não, tá? Então, vou pedir vocês aí mais uma vez que se inscrevam no canal, dêem um like
e comenta aí bastante se você gostou, tá gostando do assunto e assista a próxima parte. Um beijo!